todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. A Aero é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, que congrega arquitetos, engenheiros, técnicos e estudantes. Meu nome é Bruna Rocha, eu sou engenheira de Minas e de Segurança do Trabalho e diretora da Aero. Nós estamos aqui hoje para compartilhar com vocês histórias, os melhores insights sobre a engenharia e tecnologia. Então, se você tem alguma história legal, alguma pergunta e quer dividir isso com a gente, manda para a gente produzir um conteúdo que de verdade vocês queiram assistir. Hoje nós vamos bater um papo com a nossa convidada, que é engenheira eletrônica, e ela vai contar para a gente um pouquinho dos desafios que ela teve ao longo da carreira dela. Mas antes, eu quero te pedir para curtir o nosso canal, deixar um joinha e nos acompanhar nas redes sociais, porque lá nós temos muito conteúdo interessante para você nos acompanhar. E compor na mesa aqui hoje comigo, eu tenho o nosso presidente, Almir Correia. Olá, prazer novamente estar com você, minha querida amiga e diretora Bruna Rocha. Para quem está assistindo esse programa pela primeira vez, meu nome é Almir Correia, estou presidente da Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, que muito me honra. Sou engenheiro de produção, engenheiro de segurança do trabalho, especialista em projetos de incêndio e pânico e acadêmico em engenharia civil no 9º período. A gente nunca para de estudar. Quero saudar aqui o meu amigo querido da técnica, César Fernandes, para quem não conhece, o Cezinha, que está ali, sempre produzindo os melhores conteúdos e trazendo aí para a gente muita informação para a Aero, para os nossos profissionais da engenharia, da geociência, da geologia, os profissionais técnicos e industriais. A Aero congrega todos vocês. Esperamos que vocês estejam lá conosco, buscando sempre o fortalecimento da nossa classe. Bruna. Bom, e hoje a gente tem o prazer aqui de ter como entrevistada nossa querida amiga Márcia. Olá para todos. É um prazer estar aqui, o prazer é todo meu. Nós que agradecemos, né? Mas antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu vou falar dos nossos patrocinadores, que sem eles não seria possível a gente estar gravando esse programa hoje. Então, é a Multa, que é a Caixa de Assistência do Profissional do Sistema CREA. Então, você que é profissional, tem registro no CREA, pesquisa, se associa à Multa, ela oferece para nós vários benefícios sociais, previdenciários e assistenciais. Então, vale muito a pena, fica a dica aí para você que é da engenharia. A Criar Alphaville, que é da loja Vilari de Móveis Planejados. Eles possuem mais de 20 anos de experiência no mercado. A loja fica localizada na área comercial do condomínio Alphaville Costa do Sol, aqui em Rio das Ostras, e ela é referência na região em excelência, atendimento e projetos de qualidades para móveis planejados. A MAG Fundações, com mais de 30 anos de história, ela é referência na execução de fundações e geotecnia. Eles atuam no estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo e se destacam pela qualidade dos serviços e dos equipamentos de alta produtividade que garante rapidez e qualidade nas suas obras. A Vilarejo Acabamentos, que é a maior rede de acabamento do interior do estado, inaugurou uma loja lindíssima ali na Estrada do Contorno, ao lado do Atacadão. Quem não teve a oportunidade de conhecer, por favor, faça as honras, porque a loja está muito bonita. E a Navarra Engenharia, que atua na área de projeto estrutural, sondagem de equipamentos, com profissionais pós-graduados em concreto armado e fundação. Então, hoje a gente tem a honra aqui de estar entrevistando Márcia Almeida, ela que é engenheira eletrônica, e a gente queria que você contasse um pouquinho da nossa história, né? Da Márcia menina, saída lá de Barra do Piraí para o mundo. Como é que foi isso? Conta um pouquinho para a gente. Quando eu estava pensando hoje sobre o podcast, eu descobri que esse foi o maior desafio da minha vida. Sair de uma cidade de interior pequena, protegida pelos pais, lá em 1977, que foi quando eu saí de Barra do Piraí, o mundo era outro, tudo era diferente, e eu saí de Barra do Piraí para Niterói para poder fazer a faculdade de engenharia, primeiro o básico, depois a engenharia eletrônica, né, que era como todos faziam, mas assim, essa história vem um pouco antes, né? Vem um pouco de antes, vem de uma família que sempre valorizou o estudo, que sempre acreditou que o estudo era a transformação, classe média, família de classe média baixa naquela época, mas que sempre acreditou na força da educação. Então, eu tinha uma mãe forte, como eu já tinha
falado para vocês numa outra ocasião. Eu tinha uma mãe muito forte, graças a Deus tenho ainda uma mãe muito forte, hoje com 95 anos, mora comigo. E tinha um pai muito amoroso. Meu pai sempre foi muito amoroso e sempre muito preocupado com o nosso bem-estar. Então, se eu tivesse que dar uma característica para minha mãe e para o meu pai, seria a força da minha mãe e o amor do meu pai. E eu sempre estudei muito, sempre fui ótima aluna, né? Sempre estudei muito, nunca dei problema de estudo para o meu pai e para a minha mãe. E já desde cedo eu tinha vontade de fazer eletrônica. Não especificamente eletrônica, mas alguma coisa nessa área de elétrica, rádio, na época era rádio. Tinha muita vontade. Meu pai tinha uns kits em casa que ele gostava de mexer. Sim. E aquilo foi me encantando. Mas não tinha ninguém formado nessa área com informação? Não, o meu pai tinha na época que chamava segundo grau, não sei nem bem, né, como chamava. Ele não tinha faculdade ainda. Ele foi fazer faculdade de advocacia quando eu já estava fazendo faculdade de engenharia. Foi quando ele foi fazer faculdade. Foi quando ele teve oportunidade de fazer. Então, ele foi buscar faculdade, mas ele fez advocacia na época e depois exerceu durante muito tempo a advocacia. A faculdade era de direito, né? E depois ele exerceu a advocacia. E aí, eu, na minha escola, eu estudava numa escola que era ensino médio. E, justamente no ano que eu fui entrar no ensino médio, eles dividiram o ensino médio em análises clínicas e eletrônica. Dizem que na vida não tem coincidência, né? Não mesmo. Em eletrônica. Que aí era o curso técnico. Curso técnico. E aí eu fui fazer o curso técnico em eletrônica, mas aí quando chegou no terceiro ano eu passei, fui fazer pré-vestibular, essas coisas todas. Quando chegou no terceiro ano eu passei para a faculdade, né? Passei para a UFRJ, fiz o pré-vestibular, o vestibular e passei. E aí eles me deram um diploma de conclusão do segundo grau, que isso também já tinha sido combinado antes, que quem conseguisse passar para a faculdade no terceiro ano teria o diploma de ensino. Era segundo grau na época. Segundo grau generalista. Segundo grau técnico? Não era segundo grau técnico? Era segundo grau técnico, mas não foi, porque eu passei no terceiro ano e eu ganhei um diploma de segundo grau generalista por causa disso. Então, assim que eu saí de Barra do Piraí e fui para Niterói, né? Na época, eu fui para uma pensão. Imagino que deve ter sido desafiador, Foi né? desafiador, Você filha única. Sair debaixo das asas dos pais, protegida, né? sabe? Eu me lembro disso até hoje. Tem coisas que marcam a vida da gente, né? E eu acho que foi outro momento decisivo do meu pai na minha vida. Eu me lembro que eu estava indo, ele tinha um Fusquinha na época, e ele estava me levando, eu, minha mãe e ele. Ele estava me levando e eu chorando. Quando chegou em Piraí, a gente saiu de Barra do Piraí. Quando chegou em Piraí, eu chorando, né, naquela incerteza do futuro, do que ia acontecer, o que ia acontecer na faculdade, aquelas coisas todas. Quando chegou perto ali de Piraí, ele virou para mim e falou assim: se você quiser, a gente volta daqui. Mas se for para continuar, é para parar de chorar. Me lembro disso até hoje. Ali, eu acho que foi um momento muito decisivo na minha vida. Você meio que caiu na real, né? Que eu Você caí já tinha na tomado realidade, a decisão. eu já tinha tomado a decisão, eu já tinha decidido ir, não tinha por que ficar chorando por uma coisa que era o que eu queria muito, que era o que a família queria. Afinal de contas, muito. eles estavam ali para te receber de volta, se precisasse, exatamente. né? Isso Mas também sempre foi uma coisa que eu tive muita tranquilidade, ser recebida de volta em casa. Sempre foi em qualquer situação, foi uma coisa que sempre foi uma realidade na minha vida. Mostra que família é base de fundamental. É fundamental. Uma família estruturada, ela... É fundamental. E aí, assim, aí você foi, né? Foi morar na pensão, passou por esses desafios aí que hoje a gente acha engraçado, acha legal, mas para um menino de 18 anos é amedrontador passar por isso tudo, né? A gente sente muito medo, muita insegurança, porque é tudo muito novo, né? Saiu de uma cidade pequena
para uma cidade grande. Salvo engano, Niterói já era a capital do Rio. Não? Já era o Rio. Já era o Rio. Já né? era o Rio. Já era o Rio, capital do Brasil. Foi em 1960 ou 61, que a capital mudou para... você está falando... Não, você está falando do Estado. Do Estado. Não, tá, porque mudou do Rio para Brasília em 61. Eu não sei se aí passou a ser o Rio, se foi nessa época que passou a ser. Realmente não sei te dizer. Mas, quer dizer, era uma cidade... mas quando eu fui não era mais a capital. Não era? Não, era o Rio de Janeiro. Cidade grande. Assim, um desafio sair de Niterói, ir para o Rio. Mas é engraçado que depois que eu fui, isso nunca mais passou pela minha cabeça. Eu sempre fui uma pessoa de desafios, sempre gostei muito de desafios e assim, um desafio me motiva. Sempre gostei. Tanto que quando eu trabalhava, né, com engenharia, eu sempre era escolhida do departamento para um desafio. Era o seu perfil. Era o meu perfil. Era sempre eu. Eu me lembro, quando eu trabalhava nos laboratórios B. Braun, eu tinha um outro engenheiro, amigo, muito amigo, uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Mas ele não gostava de desafios. Então, a empresa implantou um sistema gerencial, era uma multinacional, um sistema gerencial no mundo inteiro, que o dono da empresa lá na Alemanha, com um clique, ele via o mundo inteiro que estava acontecendo nas empresas dele. E foi um projeto muito grande, que foi o SAP, não sei se vocês têm conhecimento, foi o SAP, um grande projeto, né, de ERP. Né? E, assim, na você época... participou do desenvolvimento do SAP? Não do SAP, mas da implantação do SAP, da customização do SAP na empresa, do meu departamento. Então, para quem não sabe, a gente teve o lançamento do programa Aero Mulher. Márcia foi uma das homenageadas. Né? O objetivo do programa é fomentar a participação das mulheres nas áreas de engenharia e tecnologia. E durante ali o lançamento do evento, a gente escolheu 3 profissionais que assim tinham histórias, né, que foram relevantes ao longo da vida nessas áreas para servir de inspiração para outras mulheres. E aí, por que nós te convidamos para o podcast? Porque a gente quer justamente que você conte esses desafios para a gente que você passou ao longo da carreira, né? Você já contou para a gente de onde veio e para onde você foi estudar. Depois que você terminou a faculdade, como é que foi para iniciar essa carreira, os desafios que você teve ali dentro? Divide um pouquinho dessa história com a gente. Olha, na verdade, eu comecei um pouquinho antes, né? Eu estudei engenharia eletrônica, como eu já disse, e o meu primeiro estágio foi na área de desenvolvimento de sistemas. Primeiro na COP, eu fui estagiária da COP, né, da coordenação dos programas de pós-graduação em engenharia na UFRJ, fui estagiária da COP, e a gente estava implantando um sistema, não existia computador ainda pessoal naquela época, e a gente estava implantando um sistema dentro da COP. E eu consegui, daí, realizar um sonho meu, que era ser estagiária do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, também na Ilha do Fundão, que era da Eletrobras, na época, era um centro de pesquisa da Eletrobras. E eu consegui esse meu grande sonho. E eu fui para o CEPEL, né, chamava CEPEL, e foi aí que eu descobri o que eu fui fazer depois, os 25 anos da minha vida profissional. Eu comecei no CEPEL. Eu entrei no CEPEL, um dos pesquisadores que, muitos anos depois, foi meu chefe. Muitos anos depois, quando eu voltei de São Paulo, ele foi meu chefe. Mas eu comecei ali com ele me entregando um livro em inglês, desse tamanho, de microprocessadores. E eu tinha que estudar o livro inteiro. Nunca tinha trabalhado com microprocessador na minha vida, já trabalhava com linguagem de programação, mas com microprocessadores nunca. E eu estudei o livro inteiro e eu comecei a programar, né? Linguagem de máquina, né? Linguagem de máquina. E tinha um orientador, que foi meu orientador de projeto de final de curso, e a gente estava desenvolvendo, né, o CEPEL, estava desenvolvendo um equipamento para a área elétrica, né, que era um registrador de perturbações
na linha elétrica. E aí, esse foi meu projeto de final de curso, foi todo feito em linguagem de máquina, desenvolvimento hardware e software, né? Que eu fazia desenvolvimento de hardware e de software na época, e foi meu projeto. Com esse projeto, a empresa, o CEPEL, recebeu a Companhia Força e Luz Cataguases de Leopoldina, que comprou esse projeto do CEPEL e me carregou com eles. E aí eu fui ser engenheira da Companhia Força e Luz Cataguases de Leopoldina. Saí do CEPEL, fui trabalhar em Deodoro, na época, né, dentro da Multifabril, que era uma outra empresa do grupo, e fui trabalhar dentro da Multifabril. Dali... Não, eu ia te falar, explica para a gente um pouquinho desse projeto que você desenvolveu, qual era a aplicação dele, porque tem muitos ouvintes, né, que às vezes não conhecem, não sabem como é que funciona, às vezes alguns vão estar ouvindo aqui, até mesmo procurando uma profissão, né, vão assistir um podcast de engenharia, querendo saber a área de atuação, o que faz. Então, explica para a gente um pouquinho esse projeto que você desenvolveu, como é que ele funcionava. O registrador, ele era feito para trabalhar dentro de subestações, né, de energia elétrica. E era uma máquina que registrava as redes. Então, você tinha lá os sinais das redes que eram registrados na máquina. E ele tinha um retardo, né? Ele chamava osciloperturbógrafo, na época, era o nome que a gente dava. Era osciloperturbógrafo. E ele tinha um registro de horas passadas. Então, quando acontecia um evento na rede, caía uma rede elétrica, apagava a luz, por exemplo, ou dava um pico, ou uma sobretensão, ou uma subtensão, ele registrava. Cada evento desses, ele registrava. E ele pegava aqueles dados todos que tinham sido de momentos anteriores e você tinha informação num computador, né? Você passava para um computador aqueles dados, de forma que você conseguia ver daquelas linhas qual era a linha que tinha dado problema, porque você tinha o momento anterior ao evento, você conseguia ver qual das linhas tinha causado o problema, e aí era uma forma de você ter um conserto mais rápido, você ia direto na linha, sabia o que tinha acontecido. Muito mais fácil para fazer uma manutenção preventiva. Muito mais fácil para fazer manutenção preventiva. Nós podemos dizer, então, que eu já não peguei muito, né? Mas os problemas que tinham de apagão, de cair rede, cair tudo, Márcia foi o início para poder começar a solucionar esses problemas com o projeto que ela desenvolveu. Olha que bacana. E um projeto 100% nacional, né? 100% nacional, que começou dentro do Centro de Pesquisa de Energia Elétrica, do CEPEL, né? Que depois... Vendeu-se a patente, né? Vendeu-se a patente. Aí você foi junto para poder... Eu fui junto para dar continuidade. Para dar continuidade ao trabalho. São coisas que a gente nem imagina, né? Trabalhos que as pessoas desenvolvem ao longo da vida que mudam a vida da gente, porque isso é uma coisa para mudar o cotidiano da gente. Hoje em dia, aqui em Rio das Ostras, a gente ainda costuma ter esse problema, né? Mas não se ouve mais dizer que tinha aqueles problemas de apagão, que caiu a rede toda e não sabia onde era o problema e causava um transtorno muito grande para a população, né? Então, assim, podemos dizer que foi o embrião aí para poder resolver isso. É claro que a tecnologia mudou totalmente, né? Lá não tinha essas memórias de massa que tem hoje, nada disso. Era uma coisa muito antiga mesmo. Os recursos que existiam na época era sensacional. E na época existia a reserva de mercado. Então, a gente também não conseguia comprar equipamentos externos de última geração e nem capacitor, transistor e os próprios chips, né? Na época, a gente não conseguia comprar com essa facilidade, na época, por causa da reserva de mercado. Por outro lado, a reserva de mercado beneficiou e muito a minha empresa, porque também não podiam comprar o osciloperturbógrafo de um outro país. Tinha que usar o nacional. Esse tipo de reserva tem os prós e tem os contras, tudo, né? como tudo na vida. Né? Às vezes já tem essa facilidade de ter isso lá no seu vizinho e você não poder trazer, mas, por outro lado, você fomenta o estudo, o desenvolvimento do país, Exatamente. né?
Exatamente. Tem o lado bom disso Foi também. uma época muito boa para pesquisa, para desenvolvimento, foi uma época muito boa para isso. Com certeza. Ruim, porque você não tinha acesso às últimas tecnologias. Mesmo quem fazia pesquisa, quem fazia desenvolvimento, não tinha acesso às últimas tecnologias. Mas boa, porque nos dava oportunidade de trabalhar em projetos preservados, né? Protegidos, né? Pelas leis. Pelas leis. Pelas leis. Mas e aí, depois que você foi para lá, trabalhou, mas o que você fez? Como é que você continuou a sua carreira? Porque você não ficou o resto da carreira lá, né? Eu trabalhei acho que uns 3 anos em Deodoro, mais ou menos. Deodoro fica em Minas? Não, menina, fica perto de Bangu. Tá pertinho. Eu tô achando que a gente entra muito longe. É uma cidade maravilhosa, conhecendo o clima ameno do Rio de Janeiro. Mas tem Deodoro em Minas também, por isso que eu perguntei. Não, Deodoro no Rio de Janeiro, então. zona norte do Rio, né? Um calor insuportável, que ar-condicionado Sol para cada um. Não é? Trabalhei ali em Deodoro. Trabalhei em frente à Escola de Comunicação do Exército. Ah, sim. Bem em frente à Escola de Comunicação do Exército. E aí eu saí de Deodoro para São Paulo, para uma outra empresa do mesmo grupo, para a Multitel. Na verdade, assim, a Multitel era a empresa do grupo que trabalhava com equipamentos eletrônicos. A gente transferiu o produto para a Multitel, a Força e Luz, né? Transferiu o produto para a Multitel e eu fui para São Paulo trabalhar no produto da Multitel. Lá em São Paulo, a gente transferiu esse produto para uma outra empresa que começou a ser responsável. E aí eu comecei a trabalhar na área de telefonia. Nossa. Também com equipamentos. Minha vida inteira foi desenvolvimento de equipamentos. As áreas é que mudaram ao longo da vida, os equipamentos que mudaram ao longo da vida, mas minha vida inteira foi desenvolvimento de equipamentos eletrônicos, hardware e software. Aí eu fui trabalhar com telefonia. Nessa época eram os telefones fixos ainda. Era, mas a gente estava colocando uma... Era fixo ainda, né? Garotada acho que nem sabe mais o que é isso, né? Não sabe. Vou contar Vê um telefone de disco, não faz ideia o que faz com aquilo. Eu quero que... eu só vou pedir que nessa transição de atividades, você fale como é que foi essa saída do Rio para São Paulo. Porque tem essa transição também, né? Rio, São Paulo. Foi tranquilo, eu estava doida para ir. Ah, não teve aquele choro do Barra do Piraí, já tinha perdido mesmo. Não teve. Eu queria esse desafio para mim. Você já estava empoderada de si, já sabia o que você queria, né? Não foi difícil, não. E para mim, assim, era uma vida nova, novas oportunidades. A gente sabia que São Paulo era uma cidade que, em termos profissionais, te dava muita oportunidade. E eu resolvi ir. Na verdade, um pouquinho assim. Eu fui para São Paulo dizendo que eu voltava em 6 meses. Porque eu ia para a transição do equipamento. Eu ia para fazer a transição do equipamento para outra empresa. Certo. Então, eu fui para São Paulo com isso em mente. Mas aí eu cheguei em São Paulo. E aí trabalhei muito, amei trabalhar em São Paulo, gostava do profissionalismo de São Paulo, embora eu não possa dizer que no Rio foi diferente, porque não foi. Minha equipe no Rio era muito especial. E gostei muito de São Paulo e fui ficando. E aí, quando terminou a transição do equipamento, me convidaram para continuar na Multitel. E eu continuei. E aí, já para trabalhar na área de telefonia. E aí, a gente trabalhou com central de PABX, né? Na verdade, a gente fez uma engenharia reversa de um equipamento de PABX suíço, eu acho, ou sueco. Ou suíço ou sueco, do grupo também, do mesmo grupo. A gente fez essa engenharia reversa nesse produto. Então, eu trabalhei com centrais de PABX em São Paulo. Conta pra gente o caso que você lembrou aí do telefone de disco. Foi. Olha, essa semana eu trabalho com uma moça chamada Cálita. Ela trabalha comigo na loja, um amor de menina. E
Aí eu falei, Cálita, o telefone estava estragado. E não é nem disco, não. O telefone fixo estava ruim. Dá uma olhada para ver se já tem sinal. Aí ela pegou o telefone e botou no ouvido. Dona Márcia, o que é sinal? Olha, 20 anos, 20 anos. Eu falei, Cálita, você tem que apertar a teclinha verde para ver se dá sinal, senão não vai dar sinal. Aí ela apertou a teclinha verde, eu estava em casa, ela estava na loja. Aí eu falei assim, ela falou assim, fez um barulho. Eu falei, eu preciso saber que barulho é, porque podia ser sinal de ocupado, podia ser um chiado, podia ser uma série de coisas que ele estava estragado. Não é. Aí ela botou o celular e o fixo de frente para o celular para eu escutar o barulho do telefone, porque ela não sabia. Não sabia o que era o sinal. O que era o sinal de telefone. Porque o celular você não tem essa preocupação, né? Quando você quer ver o sinal, você vê em cima que está dando sinal ou não. Realmente, a gente pegava o telefone, botava na orelha, se desse o sinal, você fazia a ligação. Isso, esses agora não, esse você tem que apertar a tecla verde, né? E agora também é frequência, né? Antigamente era abertura e fechamento de relé. Nem ela sabe. Isso aí nem eu sei. Antigamente, Fechamento de relé. o telefone fixo era abertura e fechamento de relé. Então, por exemplo, você hoje escuta frequências diferentes para cada tecla que você aperta. Antigamente, você escutava quantidades diferentes de abertura e fechamento de relé para cada tecla ou para cada disco que você virasse. Então, por exemplo, se você discasse lá o número 5, o relé abria 5 vezes. Nossa! Uma lentidão. Imagina, assim, você discar 999, esse tanto de 9 que é hoje. Isso sem contar, o Mila pegou isso. Peguei isso, já? Não, isso aí sim, mas o que eu vou falar agora não. Ah, tá. Isso sem contar. O telefone lá, me desculpa, muito atrás, que só minha tia tinha, que a gente rodava manivelinha e falava com a telefonista. Eu já vi, mas não usei, né? Esse aí... Eu usei. Você usou esse? Eu usei. Falava com a telefonista, dava o número. Dava o número, ela fazia ligação e te conectava retornava. vocês dois. Já foi assim um dia. Hoje é impensável isso. E o que eu falei para ela, de uma geração que está viva, que sou eu. De uma geração. Então, você vê a tecnologia como vem evoluindo rapidamente. Eu acho que a gente pegou uma transição, assim, eu peguei o final dela, né, para o que a gente vive hoje. Que nenhuma geração mais vai saber o que é isso. Que é uma geração, assim, que veio de uma televisão que aparecia uma pessoa lá dentro falando, que foram os meus pais, né? Como assim? Então, uma pessoa dentro da televisão falando comigo? Que coisa é essa? E aí veio o telefone, veio o celular, veio o computador, que era um trambolho enorme. Hoje a gente pega o notebook, enfia debaixo do braço e vai. Celular não tem mais que combinar horário com o amigo para ligar para você estar em casa, porque ele quer falar com você, ou mandar uma carta, que era muito utilizado, né? Quando a pessoa estava longe. Hoje está tudo na palma da mão. Tudo aqui. Você assiste a televisão no celular, você fala com quem você quiser, a hora que você quiser, em qualquer lugar do mundo. Fora os outros avanços tecnológicos que tiveram. Então, assim, a gente viveu uma transição de rodar a fita com a caneta para escutar a música ali no rádio para gravar. De hoje está aqui no Spotify, você escolher a música que você quer, a hora que você quer. E, assim, eu acho isso magnífico, porque a gente conseguiu viver, assim... experiências que nunca mais nenhuma outra geração vai poder viver. Eu falei pro meu neto que um dia já não houve computador pessoal, ele não acreditou em mim. Não acredito. Meu sobrinho me perguntou como eu fazia trabalho de escola se não tinha computador. Eu falei, tem uma coisa chamada biblioteca, a gente vai lá, pega a Barça, consulta o livro. Exatamente, era a que eu usava. E só tinha uma. E não faz igual o trabalho do seu amiguinho, não, que a professora dava. Era um evento ir para a biblioteca para fazer trabalho, assim, era legal. É uma coisa que a geração hoje não vai viver mais. Aí né? você vê, você é muito mais jovem que eu. A minha geração viveu isso e a sua viveu. A nova já está num outro estilo de vida totalmente diferente. Uma velocidade totalmente diferente. Aí você vê, da minha geração para a sua, mudaram muitas coisas, mas de uma forma mais lenta. E agora a tendência é que seja cada vez mais rápido. E a gente não acompanha. E aí essa garotada nova, agora começam essas síndromes de você acompanhar a tecnologia não agora consegue. Agora já tem o metaverso, a gente até participou de uma palestra falando sobre assim, é interessantíssimo, mas tem que se ter um cuidado muito grande,
Porque se bem usada é maravilhosa, mas se não souber usar, a tecnologia tá muito tendo... malefício que tem, né? Está tendo um avanço muito rápido. Muito rápido. E agora com a inteligência artificial de novembro do ano passado, hoje em dia pega o chatbot aí e escreve lá, faça uma redação sobre, sei lá, Getúlio Vargas. Ele em 15 segundos escreve 2, 3 páginas para você. Perfeito. Sobre o assunto. Sobre o assunto que você pede. Então, assim, o mundo está mudando muito rápido. Né? Mas aí conta pra gente mais um pouquinho, aí, voltando lá pro telefone. Como é que foi essa época? Aí eu fui para São Paulo, que você viveu. Trabalhei com PBX, né? Com central de PBX. A gente fez uma central de PBX nacional, né? Brasileira, lá em São Paulo. E aí eu vim embora. Voltei para Niterói. Voltei para Niterói, estava querendo vir, né? Estava querendo casar também. É o amor, né? Não tinha esse detalhe. Estava querendo casar. Aí voltei para Niterói, porque eu quando fui para São Paulo, eu já namorava Carlos Augusto. Carlos Augusto ficou aqui, eu fui. Quando eu fui, eu já namorava. E aí, quando eu voltei mesmo... eu estava muito sozinha em São Paulo, né? Em São Paulo, a gente fica muito sozinha. Tinha o horário do serviço, mas depois do serviço, cada um vai para sua casa. É um pouco diferente do Rio. O Rio é mais acolhedor. Calor, o pessoal se preocupa em saber se você está bem, se está sozinho. E assim, vamos tomar um chopp ali. Em São Paulo não tem isso. O próprio clima do estado já favorece isso, né? Você passa 6, 7 horas na praia ali, Flamengo, Copacabana, tá assim de gente fazendo esporte. Rio de Janeiro, em São Paulo você não tem isso. Começa que você não tem nem para onde ir. A não ser academia. E isso já é propício, né? Para você ter ali conhecer mais gente, interagir com mais pessoas. E nessa época eu estava me sentindo muito sozinha já, né? Já estava indo para 5 anos de São Paulo. Morei 5 anos lá, né? 6 meses, então? Viraram 5 anos. Viraram 5 anos. E aí eu voltei para o Rio. E aí você tinha me perguntado, aquele dia que a gente conversou, né? Lá no evento do Aero Mulher, você tinha me perguntado sobre alguém algum dia ter dito não para mim pelo fato de eu ser mulher. Quando eu estava tentando voltar de São Paulo, aconteceu isso. Tinha um emprego no Rio e eu liguei. Eu não me lembro nem mais por que era. Era para gerenciar um grupo. Eu já era engenheira sênior nessa época, né? Já era chefe de projeto, já era chefe de equipe nessa época. Era para gerenciar um grupo no Rio. E eu liguei e foi uma mulher que me atendeu. Isso é que eu acho mais estranho, sabe? Foi uma mulher que me atendeu. E aí eu falei assim, ela falou assim, é para você? Eu falei assim, eu tenho experiência na área, tenho uma vasta experiência na área. Aí ela falou assim, assim mesmo. Isso é coisa para homem, porque é um grupo de homens e tem que ser um homem para gerenciar. Eu acho que isso vem de uma coisa cultural, né? Assim, há poucas gerações atrás, só tinham homens tomando cargos de liderança. E aí, assim, talvez você não sabe nem a idade dessa mulher que te atendeu. Não sei. Né? Talvez fosse uma pessoa de mais de idade, que já vinha com isso ali na cabeça, aquilo estava muito bem implantado nela ali, que tinha que ser um homem a assumir aquele cargo, né? E tá aí talvez tenha sido orientada também, a gente não sabe, né? E assim, é muito complicado, a gente vê muitos desafios hoje nesse sentido. Por exemplo, você ter uma equipe só de homens e aceitar a liderança de uma mulher. Quando a gente, assim, o que a gente consegue observar, quando é uma equipe mais nova, eu acho que a gente não tem mais grandes problemas com isso, não, porque a cabeça já vem mudando dos homens, né? De entender que as mulheres ocupam mesmo os mesmos espaços que eles e eles não têm querer, a gente vai estar lá porque a gente tem capacidade para estar ali, independente de qualquer coisa. A gente foi conquistando isso. Exatamente. Mas os homens mais antigos, quando a gente
pega, né, as pessoas mais antigas, eles não conseguem aceitar isso. Acho que é quase que uma afronta para eles ter uma mulher na liderança dando ordem, né? Então, assim, aí a gente vê também nas gerações as mudanças que estão acontecendo, né? É pequena ainda, tem que mudar muita coisa ainda. Mas a gente já vê um avanço nesse sentido, né? Hoje eu acho que já é mais difícil, apesar de ter, mas é uma coisa mais inibida. As pessoas já não têm tanto peito para falar assim, não, eu não quero ela porque é uma mulher. As pessoas têm vergonha e arrumam uma outra forma, mas eu acho também que ao longo dos anos a gente vem conquistando esse lugar e a gente tem provado que a gente pode, que é capaz e que vale a pena nos contratar. Com certeza. Né? Eu acho que isso é parte de toda uma política que vem sendo feita da mulher em prol da mulher e de alguns homens também em prol da mulher, não vou tirar isso. Mas também, se a gente não mostrasse essa qualidade, também ia ficar perdido no tempo, porque a gente também não teria, porque a empresa precisa de resultado. E se você não der resultado... Né? A gente vê, assim, as mudanças que foram tendo, né? Eu sou péssima, talvez a Almir saiba, mas há pouco tempo atrás a mulher não podia nem votar. Assim, relativamente pouco tempo atrás, né? A gente não tinha nem o direito de ir na urna exercer o nosso direito de cidadão, de dizer... Falei da minha mãe. Minha mãe, para trabalhar, o pai teve que assinar permitindo que ela trabalhasse. E depois de casada, o marido tinha que assinar para a mulher trabalhar. Gente, minha mãe está viva. Minha mãe está viva ainda. Por toda essa e transição. Passou por isso. E ela trabalhou. Porque o pai assinou e o marido assinou. Família, é isso que eu ia falar. Ela veio de uma família que os homens entendiam qual era o papel da mulher e que ela poderia ocupar o que ela quisesse. Né? Nossa, meu avô era um homem à frente do tempo dele. Isso é muito importante. Meu avô era um homem muito à frente do tempo dele. Meu avô saía com as filhas. Foram 10 filhas. Nossa! Não, foram 7 filhas. Foram 10 filhos no total. E dos 10, 7 mulheres. Ele saía com as 7 mulheres de Vassouras, de trem, para ir no Rio ver teatro. Ele estava à frente do tempo. Ele estava à frente do tempo dele. Muita coisa. As filhas solteiras, quer dizer. Minha mãe é de 29, casou acho que com 30 anos, se eu não me engano, com 28 anos. Então, menos do que isso, porque ela era solteira. Então, assim, é importante isso. É importante a gente falar disso, da gente falar do nosso crescimento, da nossa força do nosso crescimento, mas é importante também a gente valorizar aqueles que acreditaram, que estão na caminhada. Isso que eu ia dizer, se não existissem homens como o seu avô, o seu pai, provavelmente a gente estaria muito atrás ainda nisso tudo. Porque não tem como separar, né? Quando a gente fala assim da mulher tomar suas posições, né, assumir ali os cargos, do próprio empoderamento feminino, não tem como a gente dissociar isso do homem, porque a gente vive em sociedade, a gente vai estar o tempo inteiro junto deles. Então, tem que ser um momento de todo mundo se unir e ter uma ajuda ali entre eles, né? Assim, o exemplo que você der é perfeito. O seu pai e o seu avô exerceram isso com maestria, né? Ajudaram, apoiaram vocês ali. E eu falo assim, que a gente ainda tem que mudar muita coisa ainda, porque, por exemplo, a lei da laqueadura mudou agora, alguns meses atrás até então, a mulher precisava da autorização do companheiro para poder fazer a laqueadura. Exatamente. E assim, é uma coisa que diz respeito ao seu corpo, tem que ser uma decisão. Claro que o casal tem que estar ali em comum acordo. Mas, assim, se a mulher já... ela tem os motivos dela, você tem o direito de querer ter ou não filhos, né? Enfim, é um direito seu, acima de tudo é seu, apesar de você estar casado e ter ali seu companheiro, enfim, né? A maneira que for. Então, assim, é muita coisa ainda que tem que mudar. É um caminho longo que a gente tem que trilhar. Mas estamos caminhando para isso. Estamos. Né? Com histórias como as suas. Por isso a importância do engajamento das mulheres e de outros grupos sociais em estar se unindo, buscando as melhorias necessárias. E a mulher está percebendo isso. Eu faço parte de um grupo, só fazendo um adendo aqui, vou voltar para a minha história, mas eu faço parte de um grupo chamado Grupo Mulheres do Brasil, que o principal objetivo do grupo, é fazer um Brasil melhor através do protagonismo feminino. Sim. E as mulheres se ajudam. A gente não inventa nada
pode até ter ações próprias e através de ações, porque falar, planejar e tal... E não ter ações não serve para nada, né? Diz que a fé sem ação é vã. Então, e o Grupo Mulheres do Brasil prioriza as ações. E ele diz que qualquer ação é uma ação. Desde você ter uma grande ação de ajudar 100 mil pessoas até você ajudar uma pessoa que precisa atravessar a rua. Se você fizer isso em nome do Grupo Mulheres do Brasil, você está fazendo uma ação para o Grupo Mulheres do Brasil. É tornar o Brasil melhor através do protagonismo feminino. E, é claro, a gente tem os valores, os princípios, os inegociáveis. E eu estava falando isso porque é muito importante. A gente apoia outros grupos e a gente tem visto isso muito aqui em Rio das Ostras. A gente tem apoiado grupos de mães atípicas, né? As mães dos autistas. A gente agora a gente fez um grande evento, uma caminhada pelo fim da violência contra meninas e mulheres, dia 21 a gente fez, e aí a gente juntou a AB, juntou o nosso grupo, que eu até fiz o convite lá, a gente juntou o Conexão Mulheres, que foi um grupo que eu tive o prazer de conhecer agora. Então, assim... Olha a quantidade de grupos já. É uma quantidade de grupos, de mulheres, a gente precisa se unir. Conectar, e aí, eu tive muito prazer em ver o lançamento do Aeromulher, porque eu acho que o Aeromulher vai ao encontro de tudo isso. E eu tenho a impressão que o Aeromulher ainda pode ir além do que está se propondo a fazer. É o que planejamos. Eu acho que pode ir além. A gente, no Mulheres do Brasil, o Mulheres do Brasil é feito de núcleos, que são as cidades, são os regionais, e cada núcleo é composto de comitês. E o comitê central, hoje, só o comitê central, que é em São Paulo, tem o núcleo central, tem um comitê chamado 88. O 88 é um grupo de mulheres, eu não sei se vocês sabem, o Grupo Mulheres do Brasil, ele é dirigido, a presidente de honra do grupo é a Luiza Helena Trajano, né? É uma das sócias do Magazine Luiza, a grande do Magazine Luiza, né? E juntaram, e muitas outras mulheres, bem engajada. Hoje a vida dela é basicamente o Grupo Mulheres do Brasil, e ela vai para todo lugar, vai para dentro de congresso, elas influem nas pautas do congresso. Isso é importantíssimo. Inclusive, o Instagram está disponível, e foi pelo Instagram que eu consegui o Grupo Mulheres do Brasil. Um pouco mais de conhecimento. E aí eu vou fazer uma propagandinha aqui. Pode fazer. O Núcleo Rio das Ostras tem um Instagram chamado Mulheres do Brasil Rio das Ostras. Já fica Quem quiser seguir, @Mulheres do Brasil Rio das Ostras. Aí. É o nosso núcleo aqui de Rio das Ostras do Grupo Mulheres do Brasil. Lá as mulheres podem saber o que podem vem, saber e podem também se comunicar com a gente através participar e pedir ajuda, que a gente ajuda outros grupos também. Então existe um comitê chamado 88, que são mulheres de altos escalões de várias empresas, de empresas importantes, que ajudam outras mulheres a se prepararem para espaços de poder. Então, 88 significa o que aconteceria em 80 anos, acontecer em 8 anos. Legal. Que são as mulheres atingirem esses grupos de poder, como conselhos de grandes empresas, que hoje são basicamente, prioritariamente masculinos, né? A maior parte é masculina, mas elas estão capacitando essas mulheres para participarem de espaços de poder, de grandes empresas, de congresso. E existe um outro comitê, que é o Pula para 50, que é trazer para 50% o número de vagas de legislativo para mulheres. É uma coisa que já está... Outro espaço que a mulher ocupe. E o grupo, né, de uma forma geral, defende cota, que já está tramitando também isso no Congresso, 20%. Que, assim, é uma cota, vai obrigar, mas hoje já está em 17,7%. Então, de 17,7% para 20% é muito pouco, mas é o começo também, né? É o começo. Mas, então,
você participou do lançamento do programa, já fiz o convite, vou reforçar de novo para você estar trabalhando junto com a gente. A gente está engateando, começando, né? Fizemos o lançamento do programa. Agora a gente já está preparando o censo para poder mapear ali dentro das associadas, né, as necessidades reais de cada uma. Nas próximas semanas as meninas já vão estar enviando isso lá para as nossas engenheiras. E a partir disso a gente fazer os planejamentos. A gente já tem algumas ideias, mas a gente precisa saber quais são os focos ali principais que a gente precisa trabalhar para de fato conseguir atender essas mulheres, né? Porque é o que a gente sempre falou, não adianta a gente... Vou dar um exemplo aqui. Eu vou oferecer um curso de segurança do trabalho, mas todas lá já têm. Então, não vai servir, não vai ajudar essa mulher na profissão em nenhum sentido. Então, a gente está levantando esse mapeamento para poder ver quais são as necessidades reais, quais são as mulheres que estão dentro da Aero com a gente. Então, assim, convido as mulheres que estiverem assistindo aí, né, os homens que conhecerem mulheres engenheiras que queiram participar do programa para procurar a Aero, para engajar junto com a gente, porque o objetivo mesmo é fomentar. A gente sabe que tem muitas engenheiras que saíram da faculdade e não exercem a profissão hoje. E, assim, são por N fatores. Às vezes é porque realmente formou e viu que não era aquilo que queria. Acontece, pode acontecer. Mas, às vezes, é por falta de um aprimoramento na carreira, de fazer um network, que é importantíssimo. Eu já falei, meu primeiro emprego na área eu consegui através da Aero, e desde lá eu nunca mais parei de trabalhar como engenheira. Então, o associativismo é uma coisa muito importante para a gente conseguir alcançar esses lugares. Então, assim, o meu convite é que elas venham, que elas busquem a gente, que elas façam parte da associação, porque a gente quer ajudar, mas a gente precisa entender essas necessidades. Para a gente entender, a gente precisa que essas mulheres venham para próximo da gente. E fica aqui meu convite para você estar trabalhando junto, porque você também é engenheira, tem uma carreira brilhante, sabe dos desafios, eu tenho certeza que tem muita coisa para agregar aí, principalmente para quem está chegando. E eu gostaria muito. O convite já está feito, e com certeza nós vamos desenvolver alguns projetos aí dentro juntas. E, assim, é um assunto muito extenso. Eu já vou deixar um convite para a gente fazer um outro podcast para a gente tratar só sobre isso, só sobre essa parte das mulheres na engenharia, de um modo geral também, né? Junto do Mulheres do Brasil, que não só a engenharia, acho que é muito importante a gente estar envolvida em todas as camadas da sociedade, né? E vamos gravar um podcast para a gente falar só disso, desses projetos, como é que os objetivos, o que vocês já conseguiram, quais são as metas, o que vocês estão desenvolvendo. E aí o Aero Mulher já vai ter caminhado um pouco também, a gente faz aí só sobre esse assunto, que eu tenho certeza que vai render muita coisa, porque senão a gente não consegue acabar de contar essa história. Queria deixar só um spoiler pro pessoal aqui, porque a gente está falando aqui da carreira brilhante, por sinal, da nossa colega engenheira Márcia Almeida, só que existe uma transição dessa engenheira super profissional, dedicada, e aí eu peguei o gatilho dessa ligação que uma outra mulher na ponta falou que aquela vaga deveria ser preenchida por homens. E aí existe o gatilho da Márcia Almeida que faz uma transição para esse engajamento, né? Esse engajamento de empoderamento da mulher, de realmente estar tratando essa questão mais de forma pessoal, aguerrida, buscando trazer núcleos importantes para o município. E também tem a Márcia Almeida, que tem uma transição no social do nosso município, que trabalhou conhecendo as necessidades da nossa cidade, que são grandes, né? Nós estamos lançando um projeto que é a Universidade, e tem a Márcia Almeida, que também transitou e transita por essa área. E aí fica o espólio desse próximo podcast que você vai gravar, que aí eu gostaria de te perguntar, que você falasse um pouquinho sobre essa transição do engajamento no empoderamento da mulher, que você já acabou de falar do núcleo e tudo mais, e também dessa parte social que você ocupou aqui no nosso município. Então, quando eu já não estava mais em São Paulo, eu estava trabalhando em São Gonçalo, né, nos laboratórios B. Braun, desenvolvendo equipamentos médicos. Trabalhei 14 anos em São Gonçalo, com equipamentos médicos, com máquinas de hemodiálise, né? A gente tinha tudo desenvolvido aqui, né? A gente desenvolveu uma máquina de hemodiálise para UTI, para renal agudo, né? A Braun já tinha as máquinas do crônico, que é aquele que faz 3 vezes por semana, que faz hemodiálise 3 vezes por semana, e a gente desenvolveu uma máquina aqui no Brasil, lá em São Gonçalo, para o renal agudo, que são os de UTI. Né, que precisam de fazer uma diálise naquele momento, momentânea, por enquanto está na UTI, mas que espera-se que o rim dele vai voltar a funcionar.
Aí outra coisa maravilhosa, né? Quantas vidas você já ajudou a salvar, né? Quantas entes você já devolveu para essas famílias, né? Muito bacana. Projetos de engenharia. Projetos de engenharia. A engenharia, ela vai certeza. muito além do que a gente vê de certeza. construção, de tudo, né? Ela está presente no cotidiano da gente em absolutamente tudo. E assim, eu acho que foi nesse momento que as coisas começaram a mudar um pouco dentro de mim. Por quê? Porque antes era máquina subestação, máquina telefonia, muitos anos nisso, foram 25 anos no total. E aí foi máquina e gente. Você tem um outro olhar, né? Você tem um outro olhar, porque eu ia para dentro de UTI, porque quem fazia o teste clínico, a parte da máquina, eu não podia botar a mão no paciente, a gente tinha uma enfermeira para fazer isso. Mas quem fazia o teste clínico da máquina era eu, de medir se estava vazão certa, aquelas coisas todas, era uma eu. Coisa que eu nunca imaginei que a engenharia estivesse dentro de uma UTI dessa forma. Só demorou, porque agora Dessa lançou forma. a engenharia biomédica. Agora tem um engenheiro biomédico. Tem engenheiro sabia. biomédico. Antes era só a nível de pós-graduação. Eu tinha um menino que trabalhava comigo nos laboratórios de Bebrão, que ele fez pós-graduação em biomédica. Antes existia só a nível de pós-graduação. Agora já é um engenheiro biomédico para fazer biomédico. Tá vendo? Pra Essa fazer informação esses nem eu equipamentos. sabia. Mais uma área da engenharia aí que, né, às vezes a pessoa é apaixonada com essa parte da medicina, mas não quer tanto ir lá pôr a mão de fato do paciente, mas quer estar ali dentro. Então é mais uma área. Pra você ver, aí, assim, conversando, vai descobrindo coisas novas. E aí a gente começa a ver as famílias, sabe, com os doentes, e uns se salvam, outros não. Aí a gente começa a perceber que a máquina é importante, mas a máquina é importante porque ela tem um objetivo. Né? No caso lá do registrador, era para manter o povo menos tempo no escuro. Mas a gente não pensa muito nisso, porque pode ser vida, se essa pessoa que está no escuro está dentro de um hospital que não tem gerador. Pode ser, mas a gente não pensa nisso. No caso da telefonia, pode ser vida, de alguém que precisa se comunicar com alguém por um socorro, mas a gente não pensa nisso. Mas quando eu fui para os laboratórios, que eu comecei a fazer teste clínico em UTI, em hospital, aí você percebe a importância do seu equipamento estar funcionando bem e a importância que ele tem para salvar a vida de alguém. Eu acho que ali virou uma chavinha, sabe? Ali eu comecei a ter uma preocupação com normas, eu sempre, na verdade, assim, não foi ali que eu comecei, não foi nem isso que começou ali. O que começou ali mesmo foi eu ver a importância que a minha profissão, que a engenharia tinha na vida das pessoas. Porque regras, normas, tudo, eu sempre segui com muito. Sempre executei muito bem. Mas, assim, foi ali que eu comecei a ver a relação gente-engenharia. Foi naquele momento. E aí, quando foi... E nessa época, Carlos Augusto já era vereador, e eu nunca quis vir para Rio das Ostras, porque ele se elegeu vereador da primeira vez em 82, talvez. Sei lá, muito tempo. Não, 82 não, foi quando a gente casou. Foi em 93. Ele tomou posse da primeira vez, em 82 foi que eu conheci. Em 93. Em 93, ele tomou posse pela primeira vez como vereador. Mas eu nunca quis vir, eu tinha minha profissão, nunca quis vir. E aí, a carreira dele também foi seguindo, e ele se candidatou a prefeito em 2004, venceu, e aí virou 2005. E aí eu falei, bom... Eu vou te interromper um segundinho antes de você falar como é que foi a sua vida de primeira-dama do nosso município, porque eu sei que tem histórias muito bacanas. Só para falar do nosso patrocinador, da multa. Importante falar da multa, então, do nosso jabá. Então, você que é engenheiro aí do sistema CREA, tem o seu registro, participa da multa, faça parte, porque ela tem benefícios sociais, previdenciários e assistenciais para a gente. Vale muito a pena conhecer e fazer parte. Então, fica a dica aí. Agora, vamos voltar para a história. Queria só falar que eu já fiz o plano... Para Ana Júlia. Para Ana Júlia. Eu fiz...
a gente pode fazer para as crianças. Marcela tem antes de completar 1 ano. Mas é o quê? Eu De ainda aposentadoria? não fiz o da Helena, Também. previdência privada. Previdência privada. Você pode fazer previdência privada, lá tem o seu pecúlio, você pode pegar empréstimo para poder abrir uma empresa, você pode pegar um empréstimo para viajar. E quando eu falo do empréstimo, é importante que é 0,4%. E outra coisa, esse valor é somente para os profissionais do sistema Confiacrea Mútua. Ou seja, somente nós, da engenharia, temos acesso. E aí, os benefícios eles são extensivos às nossas famílias. Então, eu posso colocar minha esposa, ou então a esposa pode colocar o seu esposo. Então, é bem bacana. Os filhos. Aí a gente fez... Na verdade, eu estou em dívida com a caçula. Eu já fiz o da Helena e ainda não fiz o eu fiz o da Marcela, ainda não fiz o da Helena, mas mamãe promete que vai ligar para o Oswaldo essa semana para poder fazer. E é importante até alertar o profissional, porque muitas das vezes o profissional fala assim, eu não quero fazer. Fique você sabendo que toda vez que você emite uma anotação de responsabilidade técnica, 20% daquela RT de R$ 96,00 ou de 220 vai para a Caixa de Assistência Mútua. Então, você está contribuindo para que a mútua permaneça ali com os valores para que você possa usufruir dele. Então, você paga uma anuidade de R$ 150,00 por ano para ter direito a todos os benefícios que pertencem a você. Então, comece a pesquisar melhor sobre a Caixa de Assistência Mútua, que ela é diretamente ligada a você, profissional do sistema Confiacrea Mútua. Ainda bem que eu estou com minha carteirinha ativa, Você tem direito. Pode se filiar lá a mútua. Entra lá que você vai ver. Vale muito a pena. Muito mais. Mas aí, voltando à história, conta pra gente como é que foi a sua trajetória aí junto com o Carlos Augusto aqui em Rio das Ostras. E aí, quando foi 2005, ele se elegeu em 2004, né? 2005, ele assumiu como prefeito. E aí não tinha mais condição de eu ficar lá. Na verdade, assim, esse foi um dos grandes momentos de decisão da minha vida, porque eu tinha sido convidada para assumir o departamento de marketing na área de máquinas de diálise na época, né? Eu tinha terminado o meu MBA em marketing, então eu tinha sido convidada, né, para gerenciar a área de marketing das máquinas de diálise. E aí foi a grande decisão. Aí eu optei por vir no final, bem no finalzinho mesmo, custei para optar por vir. Aí eu optei por vir, assumi a assistência social, estudei muito. Foi o ano também que o Sistema Único de Assistência Social foi implantado, então eu peguei o Sistema Único desde o começo, desde o comecinho. Então, eu conto a história do Sistema Único de Assistência Social desde o começo todo, porque eu participei disso, eu participei desse desenvolvimento. E aí eu resolvi vir. E aí é um outro mundo, sabe? Para a gente que é engenheiro, é um outro mundo. Não somos de humanas, né? Não somos de humanas. Parou de lidar com números para lidar com pessoas. Gente. Sai da estatística. E eu, quando eu vim para Rio das Ostras, eu era da parte de qualidade, eu era a minha empresa tinha ISO 9000, né? E eu era auditora interna da empresa na época. E aí eu cheguei aqui e eu achei que tudo eu podia resolver através de procedimento, através de instrução. Então, assim, eu queria fazer uma instrução para cada atividade. Para cada atividade, para cada processo, porque essa era a minha vida, né? E aí você começa a perceber que lidar com pessoas é outra coisa totalmente diferente, não tem regra, não existe repetibilidade entre as pessoas, cada um é cada um, cada dor é cada dor, cada um sente a dor de forma diferente. Então, assim, aquilo lá eu tive que deixar para o lado, até comecei a fazer para processo, como analisar os processos de pedido, sei lá, de PTU, de isenção de PTU, que chegavam para a gente na secretaria. Aí a gente teve que largar um pouco. Na verdade, sistematizei algumas coisas que precisavam ser sistematizadas, mas não com rigor de um processo de engenharia. Mas sistematizei algumas coisas que precisavam, ser sistematizadas, senão não tem padrão. Na intuição então, das pessoas. Isso foi uma das coisas, assim, que a engenharia
me trouxe, mas que eu soube ver até que ponto eu podia ir com esse pensamento de engenharia. E aí, assim, você começa a lidar com os idosos. Eu tinha um maior carinho pelos idosos, aí você começa a lidar com os idosos. A gente chegou a ter 2.000 idosos dentro do nosso projeto Felicidade, né, na secretaria. Nossa, mas isso é muita história para contar. Isso é muita história para contar. Aceito, né? Exatamente. E eu acredito que foi aí que veio. Aí a gente ficou 8 anos, né, no governo. A gente saiu, depois ficamos... Carlos Augusto ficou 2 anos fora, se elegeu deputado, e aí a gente voltou, aí teve a tal história do bolo de aniversário, né, que foi uma coisa surreal. E, às vezes, eu falo para Carlos Augusto, assim, foi o primeiro ano daquela lei. Ninguém nem sabia muito bem como funcionava. Anteriormente a isso, você podia fazer showmício, você podia dar camiseta, podia dar brinde, podia dar cesta básica, podia dar o que quisesse em época de eleição. Aí veio uma lei, que a primeira eleição da lei foi aquela, que já não podia mais. E foi meu aniversário. Todo ano, alguma igreja evangélica fazia uma festa para mim. Todo ano. Desde que ele era presidente da Câmara, todo ano, alguém fazia uma festa para mim. Eu amava isso, sempre amei. E aí eu fui, teve um culto, eu fui no culto, e aí ele ainda perguntou para os advogados se ele podia ir. Não tem problema, não tem dinheiro público lá, não tem dinheiro seu lá, você não pode pedir voto lá. Aí ele foi, não tinha dinheiro público, não tinha nosso dinheiro. Ele não pediu voto, tudo certo. Terminou o culto, a gente desceu para lá onde o pastor tinha lá o escritório dele. Então, devia ter umas 30 pessoas, não tinha mais do que isso, era a família dele e tal. E aí, o pastor, a gente nem sabia, ele comprou um bolo, esses bolos de padaria, gente. Comprou um bolo de aniversário e cantaram parabéns para mim. Aí tinha uma pessoa do nosso adversário político lá, gravou tudo e entraram com um processo, dizendo que ele tinha comprado voto com bolo de aniversário. E aí foi uma tramóia, que a igreja cabia 1.200 pessoas, também não cabia, mas também não foi dentro da igreja, foi lá embaixo. Mas, no final, foi a época lá, de uma época que também eles estavam na caça às bruxas também, estava tudo na caça às bruxas. E aí ele foi afastado. Acabou. Ele foi afastado em 2017. Que aí eu nem estava na assistência, porque a gente estava vivendo uma situação muito ruim financeira do município. Sim. Eu estava trabalhando na gestão pública. Nessa época, eu trabalhei na gestão pública. E, assim, mas essa vontade... Eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, não sei se vocês concordam comigo. A gente pode fazer alguma coisa por alguém de forma pessoal. Você pode ajudar alguém que trabalha com você de uma forma pessoal, você pode arrumar um médico para você de uma forma pessoal, mas as grandes transformações só acontecem a partir da política pública, do meu ponto de vista. As grandes transformações são através de políticas públicas, em massa. Isso. Porque são transformações em massa. Sim. Né? Você atinge muito mais Você atinge pessoas. A população. Isso. De uma forma grandes geral. Campanhas, grandes atividades, ações. E eu sinto muita falta disso. Eu sinto muita falta disso. Não o trabalhar pelo trabalhar, mas eu acho até hoje, que nós fomos importantes naquela época para o município. E eu sempre tive muito orgulho. Dizem que orgulho é feio, mas eu sinto do mesmo jeito. Eu sempre tive muito orgulho do trabalho que eu executei à frente da secretaria, desenvolvi. E até hoje eu escuto os jovens do projeto Jovem Cidadão, que foram trabalhar na Zona Especial de Negócios, que são gerentes, outros que viraram diretores, e que lá atrás acharam que não eram capazes de fazer nada na vida, porque vinham de classe média baixa, nem de classe média baixa, classe pobre mesmo, porque o Jovem Cidadão era projeto de menos de meio salário mínimo per capita. Então, era classe pobre mesmo do município. A gente tem aquele perfil assim, que a pessoa
independente do que ela acredita no potencial que ela tem, né? Igual eu ouvi meu sobrinho dizendo, eu tô onde eu estou hoje porque o meu maior medo era ser um fracassado, e isso eu nunca admiti que eu fosse, e realmente não é. Mas tem outros que já não conseguem ter essa percepção, então é fundamental ter esse tipo de apoio, ter esse tipo de programa para dizer, vai que você é capaz, você vai conseguir, a gente está aqui para poder te ajudar. E pegando esse gancho que você falou que as políticas públicas, elas mudam, se faz uma transformação, é o que a gente estava conversando lá fora, né? Você disse pra gente que você só tinha a opção de passar na escola federal porque você não tinha, né, seus pais na época não teriam condição de pagar uma escola particular para você fazer a faculdade. E aí já veio outra geração que pegou uma política pública de transformação, que no caso fui eu, que só consegui estudar porque eu tinha que ir para uma escola particular, porque eu só conseguiria através desse programa de políticas públicas que teve, que foi o financiamento estudantil. Então, realmente muda. Assim, foram duas realidades e que a minha, com certeza, foi transformada por isso. Porque se não fosse através desse programa, talvez eu conseguisse, sim, porque era um objetivo, mas com certeza seria muito mais difícil, muito mais penoso do que foi. Né? Então, realmente transforma. Políticas públicas são transformadoras. Você pode ter certeza que todos esses programas fizeram grande diferença na vida de muita gente, com certeza. Apoio psicossocial, você vem de uma realidade familiar, muitas das vezes, que a própria família, por desconhecimento, vinda de outras gerações, ela começa a entender que o teu lugar é aquele ali. Você não pode estar em palcos de poder, em locais de poder. E aí é uma transição muito forte, muito pesada, que se o poder público não tiver à frente disso, para fazer essa transformação, as pessoas elas acabam levando aquela carga de não, eu não posso, eu tenho que ser... Uma quebra de ciclos, né? Você vem ali de uma família que viveu aquilo ali por várias gerações, passou por pai, o avô, bisavô, é exatamente isso que você falou, naquele núcleo, e acredita, de verdade, algumas pessoas realmente são felizes vivendo aquilo ali e não têm ambição, mas outras gostariam, mas não conseguem enxergar o potencial que tem, porque já tem aquilo enraizado na história, né? Então, é quebrar um ciclo mesmo. E isso está aqui até hoje, e aí eu volto naquela pessoa que te atendeu, naquela outra mulher do outro lado, que muitas vezes é a família que sempre pregou que locais de empoderamento é para homens, não é para mulheres. Isso foi há muitos anos mesmo também, né? Mas mesmo assim ainda tem, ainda hoje a gente acaba ainda hoje que precisa do que você falou. Porque assim, eu não vivi isso, mas a gente vê, assim, eu não vivi porque eu não vivi, mas muitas pessoas que eu conheço viveram. Sim. A gente fala hoje que o salário da mulher é menor do que o salário do homem nas mesmas atribuições e nas mesmas posições. Isso. Eu nunca vivi isso. Na verdade, eu sempre fui chefe de projeto e muitas vezes o meu salário era maior do que o salário dos homens que eu gerenciei. Então, assim, eu não vivi essa realidade, mas eu conheço muita gente que viveu, né? Então, assim, a gente... mas, a partir dos anos, a cada ano, essas coisas têm diminuído. Tem. Porque a gente tem mostrado, né? Agora, e uma outra coisa, a mulher, ela desempenha múltiplos papéis, né? A mulher, ela trabalha, ela traz sustento para casa também, tem as mães que são solo, né? Que dão alimentação, instrução, tudo para os seus filhos de uma forma sozinhas, né? A mulher ajuda o marido em casa também, e ela trabalha e tem que matar um leão por dia, né? Porque a gente tem, quando... Graças a Deus está mudando, tá, Almir? Graças a Deus está mudando. Hoje em dia, a gente vê mulheres que têm capacidade, que têm condição e que têm oportunidade de encontrar emprego, e os maridos estão desempregados, que eles estão dentro de casa cuidando dos filhos. A sociedade não recrimina mais isso, porque, diga-se de passagem, já recriminou muito. A sociedade não recrimina mais isso. Você sabia que eu ainda escuto isso, Márcia? Quando eu falo assim... Por exemplo, provavelmente esse horário, Alexandre já está em casa com as meninas e a babá já deve ter ido embora. Nossa, mas você vai deixar ele com as crianças? Assim, como se fosse uma coisa absurda. Gente, ele é pai, ele é um ser humano, ele tem todas as capacidades de cuidar de carinho com as nossas filhas, como eu. Né? Eu acho que e isso parte muito das mulheres, você sabia? E é o que eu falo com todas. Ninguém vai cuidar dos meus filhos como eu. Ninguém. Nem ele que é pai.
Mas ele vai cuidar da maneira dele, da melhor maneira que ele sabe. Por mais que talvez eu achasse que, eu queria assim, assado, mas podia ser você, podia ser a mim, podia ser minha mãe, que eu não ia... Não, é mãe. A mãe a gente faz do jeito da gente, e a gente sempre vai achar que o jeito da gente é o melhor. Mas ele é pai. Ele também sabe cuidar, ele também vai cuidar delas, ele também vai atender todas as necessidades delas, assim como eu. E é muito, assim, foram muitas as vezes que eu já escutei isso. De achar, nossa, assim, eu nunca pensei. Como assim? Você está deixando com o pai sozinho? Como se o pai fosse um pleno incapaz. E não é, muito pelo contrário, ele tem total capacidade de cuidar delas. É o que eu falo, se eu morresse, né? Deus que livre e guarde que não aconteça. Mas eu espero que ele cuide delas, não outra pessoa, entendeu? É muito comum a gente ouvir isso ainda. Essa mentalidade ainda tem que ser muito mudada. Eu vou me colocar até no lugar do Alexandre, que eu tenho uma filha pequena, né? Então, o que eu não vou fazer realmente Marcela e Ana Júlia, best. Somos best friends. São amiguinhas. Só a continuidade da associação. Eu não vou fazer esse penteado rebuscado que Adriele faz, eu não vou colocar aquele conjunto muito especial que só a Adriele coloca, mas eu vou cuidar. Mas ela vai estar bem cuidada, ela vai estar alimentada, ela vai estar vestida, ela vai receber carinho, vai receber atenção, vai receber tudo. Isso verdade, é o que o Cortella fala, né? Não precisa ser o melhor do mundo, só precisa ser o seu melhor. Só precisa ser o seu melhor. Exatamente Perfeito. isso. Essa mentalidade tem que mudar muito ainda. Mas eu vou falar uma coisa para você. O fato delas verem o pai cuidando delas no momento em que você não pode estar cuidando, vai trazer nelas essa cultura de que os futuros maridos vão ter que fazer isso também. E isso é a continuação. Vou contar só uma coisa rapidinho que aconteceu aqui. Alexandre sempre me dá flores, que eu adoro receber flores, em especial orquídeas. Eu tenho várias lá em casa que ele me dá. E aí, esse final de semana, ele me deu uma linda amarela. Aí eu cheguei em casa, a gente tinha ido para o Rio. Cheguei em casa com essa orquídea. E a Marcela entende que aquilo é para ela também. Helena ainda é muito bebezinha, né? Mas ela entende que aquilo é para ela. Então, quando ela me viu subir nas escadas com as flores, ela falou, mamãe, você trouxe pra gente? Vem, Lelê, ver. Então, eu falei, foi, filho, o papai comprou pra gente. Ela fica tão feliz. Eu falei assim, é uma coisa que ele, sem querer, tá colocando no subconsciente dela, incutindo nela, que ela precisa receber esse tratamento. Então, ela não vai aceitar menos do que isso. Né? Então, você que é pai, que é homem, tem que ter esse carinho. Eu sei que você tem, né? E principalmente a maneira como eles tratam nós, as mães. Isso vai repercutir muito na vida delas no futuro, do que elas vão aceitar, do lugar que elas vão querer ocupar, como elas vão querer ser, né? Assim, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque é isso que vão fazendo as mudanças. Que vai determinar os relacionamentos futuros, Nossa, né? que bate-papo. Não sei nem como dizer que a gente está chegando na hora de engenharia para assistência para a vida comum, né? Cezinha, como eu vou falar para nossa audiência que esse episódio, segundo episódio da 3ª temporada, está chegando ao fim com a nossa querida engenheira Márcia Almeida, depois desse... Eu não sei o que fazer, eu vou deixar aqui com a nossa anfitriã. Nós vamos ter que deixar o convite aí para um próximo para a gente continuar o bate-papo. Um prazer. Assunto, com certeza, a gente já viu que não falta, né? Temos que falar dos nossos patrocinadores e Bruna... Então, mas antes de falar dos patrocinadores, a gente tem a hora do desafio, que você esqueceu. Bruna, não esqueci não, não queria falar isso com a Márcia. Jesus! Hora do desafio. A gente tem a hora do desafio. Comigo essa hora do desafio. O último tocou guitarra aqui, né? Foi, teve gente que tocou, trouxe a guitarra, tocou aqui no final. Mas eu não sei o que você pensou. Eu vou falar, eu acho que a Márcia tem que deixar uma mensagem. Então, eu pensei numa coisa que seria uma mensagem que eu acho que vai servir para todas nós, em especial para nós mulheres. Eu queria que você deixasse uma mensagem para aquela menina bailarina lá de Barra do Piraí, a engenheira, a mulher engenheira hoje. Qual a mensagem que você deixaria para aquela menina que tinha um sonho de ser bailarina? Acho que eu toquei lá na alma. Tocou na alma. Mas eu vou deixar uma mensagem para aquela menina, a Márcia. Márcia, o caminho que você trilhou, embora você não tenha sido bailarina, o caminho que você trilhou foi um caminho feliz. Foi um caminho de esforço, foi um caminho de crescimento, foi um caminho de
auxílio, foi um caminho de crescimento, e assim, de crescimento espiritual, de crescimento psicológico, de crescimento profissional muito grande. Eu não sei se aquela Márcia teria trilhado esse caminho, embora até hoje eu amo balé, eu amo ver balé, eu amo dança de uma forma geral. Voltei a fazer jazz já depois de adulta. Hoje não faço nada por falta de tempo e por falta, não é de tempo, mas por falta de coincidências de horários. Sim. Mas aquela Márcia que não foi bailarina, ela está feliz com o que ela foi, com o que ela foi, com o que ela é e com o que ela ainda pretende ser no futuro. É uma mulher que foi construída ao longo dos anos, que teve pais para ajudarem nessa construção, que teve amigos ao longo do tempo, que teve e tem, graças a Deus, um marido que também chega muito junto, que está sempre muito junto, e constrói novos amigos a cada dia. Eu estou construindo 2 aqui, eu acredito nisso. Com certeza. E tem novos amigos a cada dia que vão trazer novas experiências, novas oportunidades, novas realidades, porque cada um tem a sua. Então, Márcia, bailarina, eu sou feliz, mesmo sem ter sido bailarina, e sinta-se feliz por ter se tornado a Márcia, que é hoje engenheira. Depois de eu ouvir toda essa história que você contou, o que eu tenho para dizer para essa Márcia bailarina também é que, com certeza, ela fez a diferença positiva na vida de muitas pessoas, muitas famílias, isso aí você pode ter certeza. E aí, a gente queria te presentear. Parabéns, Agradeço muito. Fiquei bastante emocionada agora. Agradeço muito. Me emocionou também. Eu fazendo as pessoas chorarem, vou parar com isso. A gente tem aqui um presente, eu vi que você gostou da nossa caneca. Adorei, então, para você Bruno. não esquecer da Era, a gente continuar trabalhando aí nos nossos projetos, fica a caneca aí todos os dias de manhã, você tomar um café e lembrar da gente. Uso muito caneca, uso muito. Gosto muito de caneca. Gosto muito. Você quer que eu te ajude? Já conseguiu? abri. Sou engenheira, pelo amor de Deus. Você não soube. Faz comigo não, né? Falei, não. Se souber abrir, Pelo porque amor tá de difícil. Deus. Eu tô aqui falando e tentando. Enquanto isso eu vou... Consegui. Agora foi. Igual. Um pedacinho da Aero na sua casa. Todos os dias você vai lembrar da gente. Eu sei que você gosta de tomar um gosto muito de café. caneca, gosto muito de café. Essa daí é específica do podcast. Bom, então vamos agradecer aqui mais uma vez aos nossos patrocinadores, né? A Mútua, que é a assistência de caixa dos profissionais do sistema CREA. Então, você que é profissional registrado no CREA, a Mútua oferece planos de benefícios sociais, previdenciários e assistenciais. A Criar Alphaville, que é a loja do grupo Vilari de Móveis Planejados, ela possui 20 anos de experiência no mercado. A loja da Criar fica localizada na área comercial do condomínio Alphaville Costa do Sol e é referência na região em excelência no atendimento e projetos de qualidades para móveis planejados. A MAG Fundações, que tem 30 anos de história, ela é referência em execução de fundações e geotecnia. Eles atuam no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo e se destacam pela qualidade dos serviços, equipamentos de alta produtividade e garantem rapidez e qualidade nas suas obras. A Vilarejo Acabamentos, que é a maior rede de acabamentos de interiores do estado, e a Navarra Engenharia, que atua na área de projeto estrutural, sondagem e estanqueamento, com profissionais pós-graduados em concreto armado e fundações. Então, a gente queria agradecer aí aos patrocinadores, que sem eles não seria possível a gente estar aqui hoje batendo esse bate-papo incrível com essa mulher maravilhosa. Eu espero de verdade que a sua história inspire outras mulheres a seguirem, né, que têm esse desejo, a seguir as áreas de engenharia, áreas de tecnologia e ver assim, que realmente é uma profissão que faz diferença na vida de todos nós, né, de todo mundo. Por mais que às vezes a gente ache que não, que é muito número, muito cálculo, mas tem um impacto gigantesco na vida das pessoas, né? Então, mais uma vez, eu quero agradecer por você ter aceito esse convite, ter dado essa entrevista maravilhosa para a gente, dividido um pouquinho da sua história. Tenho certeza que tem muito mais coisa, mas é uma história linda e muito inspiradora para nós que participamos aqui hoje. E fica, novamente, reforço o convite para a gente gravar mais um episódio, para a gente dar continuidade nesse bate-papo. Eu só esqueci de falar uma coisa.
Eu vou pedir para as pessoas seguirem minha loja lá. Isso. Ótimo. Aproveita e faz o Hoje eu merchan. sou empresária de moda feminina. Coisa boa. Se as pessoas puderem seguir, é @sagrada__pele no Instagram. É, vale a pena. Vamos lá São dois conferir. underlines? Não, um só. Ah, tá. Sagrada_pele. Sagrada underline pé. Vão lá ficar lá no shopping, né? Fica lá no shopping loja. Marileia Vão lá que loja. tem roupas lindíssimas. Que vocês De vão adorar. qualidade. Muito Exatamente. bom. Aí, Cezinha, vou colocar esse arroba lá no nosso querido César Fernandes ali na técnica. E quem quiser se comunicar comigo também pode ser através desse Instagram. Ah, que ótimo. Eu só quero agradecer tanto a minha querida amiga, diretora, amiga pessoal, enfim, tantos títulos. A Bruna por ter me presenteado em estar nessa mesa com a querida Márcia. Eu confesso que em alguns momentos eu dou uma cambaleada, mas essas meninas, elas sempre me apoiam, assim, me dão um ombro e vamos. E eu estaria realmente, Bruna, muito entristecido se não tivesse tido essa oportunidade de compartilhar com vocês dessas histórias. E eu sei que essas histórias vão coisa boa. Vão impactar, com certeza, vão impactar muitas pessoas, muitos profissionais, muitas das pessoas que estão em dúvidas ainda em seguir uma carreira. Então, acho que isso é importante. Esse é o objetivo do nosso trabalho, trazer histórias que possam ser referência para outras pessoas que estão lá na ponta. E a sua história, ela é merecida de ser contada. Obrigado por compartilhar conosco essa oportunidade de contar eu que agradeço. sua Agradeço história. muito a vocês. Obrigada de coração. Obrigada a vocês. Obrigado.